Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 37, com o tema Seria Inútil. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. Então vamos à leitura do capítulo. Seria inútil. João, no capítulo 9, versículo 27, diz: Respondeu-lhes: Já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? E Emmanuel começa. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavra, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Cristo não negará um esclarecimento acerca do Mestre. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir entendimento alheio, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para que não as pode entender antes que lhe sobrevinha no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, meus irmãos, vamos debater um pouquinho do que se trata esse capítulo, né? Ele está falando de ser inútil tentarmos convencer alguém das nossas verdades. Ele começa o capítulo falando de convicções particularistas, ou seja, aquilo que eu acredito. Para que eu convença o outro daquilo que eu quero, que eu penso, né, eu tenho que primeiro acreditar de verdade naquilo, porque senão parece que eu estou tentando muito mais me convencer do que convencer ao outro. Além de que, convenções particularistas fala do indivíduo, de cada ser. Se me é particular, é porque é aquilo que para mim faz sentido. Para o outro, nem sempre a minha verdade o convence. Não é isso mesmo? Só que assim como eu tenho o direito de ser, pensar e fazer do jeito que eu quero, dado o nosso livre-arbítrio, da mesma forma se faz com o outro. Então, quando eu me coloco em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavra, de verdade, o que é que eu estou buscando? Estou buscando ajudar o meu amigo ou vencer com as palavras, exacerbando o meu orgulho? É preciso que a gente busque sempre qual a nossa intenção. O que é que nós de verdade queremos fazer? O que está escondido no meio de tudo isso? É o nosso orgulho ou é a nossa abnegação, a nossa vontade de ajudar? Né? Então, se eu estou buscando convencer o meu irmão, o que eu quero com isso? Eu quero que ele aceite a minha verdade ou eu quero que ele melhore como pessoa, como espírito imortal? Eu quero que ele seja melhor
um espírito mais evoluído, ou eu quero que ele adentre a minha religião, a minha doutrina? É preciso que a gente pare e analise essas questões até para fazer parte do nosso processo de autoconhecimento. Sigamos. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Por quê? Porque eu não posso tirar o direito do outro de pensar, de ser como é. O próprio Evangelho diz que aquele que lançar anátema ao outro já está faltando com a caridade. Então, se o outro tem a sua convicção, a sua crença, as suas verdades, lhe é lícito que eu o deixe pensar, agir como ele pretende, não é mesmo? Eu não posso querer trazê-lo para a minha doutrina, para a minha religião, para as minhas verdades, com o intuito de que eu estou professando o Evangelho, eu estou sendo discípulo do Cristo. Eu estou muito mais sendo autoritário, possessivo, né? Estou muito mais sendo violento com as próprias crenças dele, tentando dissuadi-lo das suas verdades. É indispensável diluir o prurito de superioridade. Então, esse prurito de superioridade ele se torna muito triste, de uma maneira geral, em todas as pessoas, e mais ainda quando ele se refere à religião. Porque a religião é o melhor caminho para nos tornar mais humildes. E se eu, dentro de uma religião, eu tenho o meu ego inflado, isso significa que eu não estou compreendendo a mensagem do Cristo. Se eu estou me sentindo superior a todo mundo, né, maior do que todos e tudo, porque eu estou professando uma religião, me sentindo muito mais próxima do Cristo, na verdade o maior equivocado sou eu. Porque Cristo nunca tentou dissuadir ninguém. Ele nunca tentou falar de forma violenta, né, para poder mostrar a verdade do Pai, mostrar o caminho que ele era. Né? Então nós temos muito mais que agir como Cristo do que falar. Porque se somos verdadeiros discípulos do Cristo, nós temos que seguir as pegadas dele. Falar como Cristo, já tem muita gente falando, mas poucos agem, e a gente sabe disso. Então, se eu ainda tenho pruridos de superioridade, é sinal que a religião não conseguiu me melhorar, não conseguiu me fazer ser menos orgulhoso. Porque toda religião que te liga ao Pai, que realmente cumpre a sua missão, ela tem que te tornar mais humilde. Ela tem que mostrar que você está numa situação de horizontalidade para com tudo e para com todos. Nós não podemos ser maior e nem melhor do que quem quer que seja. Então vamos para cá. Se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se eu estou tentando provar a minha verdade, eu estou tentando discutir, se eu estou tentando impor aquilo que eu acredito, já deixa de ser caridade, já deixa de ter uma boa intenção para, na verdade, estar dando vazão ao meu orgulho, à minha vaidade. Né? Veja a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um homem sábio, um homem culto, né? E quando Jesus percebeu que ele não estava entendendo o que lhe estava sendo dito, o que ele fez? Ele recuou. Ele não tentou impor, né, mostrar de forma mais aberta para Nicodemos, porque ele entendeu que Nicodemos estava justamente fornecendo evidentes sinais de paralisia espiritual. Então, meus irmãos, é preciso que a gente compreenda que nem todo mundo está aberto a conhecer as verdades naquele momento. E muita luz a gente sabe que ofusca. Então, que tenhamos caridades ao sabermos respeitar o momento de cada um. Há tempo para tudo, né? Uma das coisas que eu gosto muito é de lembrar a forma como o universo se mostra.
Veja as estações do ano, elas obedecem a uma ordem. Veja o tempo de gestação de cada espécie, também obedece a uma ordem. Uma mulher que gesta 9 meses, se nós tirarmos o fruto daquele ventre antes de 9 meses, nós corremos o risco de perder o fruto ou dele nascer com alguma patologia mais grave, inviabilizá-lo propriamente dito. Então, essa questão do esperar, ainda que nós amemos muito aquele que nós queremos beneficiar, mas se ele não tem condições de compreender, se ele não tem evolução espiritual para tanto, insistirmos nessa conversa, insistirmos nesse discurso, acaba sendo uma violência e não uma caridade. Então é preciso que a gente saiba realmente o que a gente quer. Existem várias formas da gente beneficiar o outro, como é dito aqui no final. Tu tens 1000 recursos para trabalhar em favor de teu amigo sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então por que a gente precisa violentar o nosso irmão, mostrando para ele o que ele ainda não consegue ver, o que ele ainda não consegue entender? Isso não será muito mais orgulho do que caridade? Então, ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. Ninguém se perderá. Todos nós, ao nosso tempo, também seremos esclarecidos. E como ele volta a dizer aqui, não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender antes que lhe sobrevenha no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Olha que bonito. Essa metáfora é muito linda, né? Sabemos que o ferro precisa do fogo para forjá-lo. Todos nós precisamos das experiências, muitas vezes dolorosas, para conseguirmos entender as palavras divinas, as leis divinas, né? E precisamos entender que tem momentos que devemos atravessar os desertos da alma, e esses momentos devemos atravessar sozinhos, né? Então faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa evolução, as diversas estações do ano, metaforicamente falando. Que nos venham a primavera, que são dias são dias lindos, são dias, né, onde podemos sorrir, o verão, que é quando o sol raia, mas que também saibamos acolher o inverno, o outono, porque fazem parte. A vida oscila, a vida está em ondas. E para que possamos compreender as verdades celestes, é necessário que atravessamos todas essas estações. É necessário que tenhamos, que sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. É o famoso milho que não vai para o fogo, não vira pipoca, né? Então, precisamos de paciência, de compreensão, de tolerância, aceitando que após cada manhã, cada noite, por mais escura que seja, o sol volta a raiar. Precisamos entender isso, para que deixemos nossos irmãos amados, aqueles que nos são muito caros à alma, ao seu tempo, ao seu turno, respeitando a caminhada deles. Para que discutir? Para que tentar provar a minha verdade? Isso é falta de caridade. Que saibamos amá-lo, que saibamos trabalhar sem provocá-lo, provocar o modo de ser, provocar as suas convicções, a sua fé, as suas verdades. Todos nós trazemos bagagem, todos nós estamos atravessando momentos difíceis. E muitas vezes as verdades que nós precisamos enxergar nos calam muito fundo a alma, são muito dolorosas, e por isso nós evitamos de ver, evitamos de entender. E é preciso que a gente saiba disso, né? Então não discutamos, acolhamos, abraçamos, né? Saibamos beneficiar o nosso irmão dentro do período, do momento evolutivo em que ele se encontra.
Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Paz no coração de todos.